Gravando. Bom, nós voltamos agora no nosso último bloco, né? E aí nós vamos falar agora sobre um pouquinho mais das tecnologias e eu vou começar com o Lucas. Lucas, eu tenho uma paixão na minha vida desde os meus 9 anos de idade, tá? Que é o videogame, tá? Ah, pode ser para ti ou pode ser para o Alexandre, né? Mas os jogos de videogame podem ser utilizados hoje como metodologia de aprendizagem na educação. Sabe que eu tenho até um projeto de dar aula jogando videogame. É Uhum. uma das, é uma das coisas que eu quero ainda fazer, né? Ainda Interessante. não, eu não tive ainda a oportunidade de botar em prática isso. Bom, agora que eu não vou conseguir mesmo por causa da pandemia. Mas eu gosto da parte, né? Tem muitos jogos históricos. Tu acha que os jogos de videogame eles podem ser usados assim como metodologia de aprendizagem dentro da área educacional? Tá? Tu acha que é válido isso? Eu acho que é muito válido, né? Trabalhar com videogame, a própria robótica educativa, a ideia principal dela é lúdica, né? Como o Alexandre vai confirmar. Tipo assim, é uma ideia de trazer o lúdico para dentro da sala de aula para de novo, né? Tu criar um espaço, uma metodologia ativa, né? De que os alunos vão estar trabalhando, vão estar mexendo, vão estar interessados, né? Eu acho que uma das coisas que eu posso falar assim é da minha área de formação, que é engenharia da computação, né? Que é muito comum o pessoal na graduação jogar jogos de videogame entre si para aprender a configurar uma rede local, para ver quais são as dificuldades que aparecem, né? E discutir um pouco assim, puxa, hoje a gente estava fazendo isso, mas deu uma latência de tal coisa no meu computador, por isso que eu perdi. Isso latência é uma das coisas que tu vai estudar numa cadeira Sim. como redes, né? Então, assim, acho que se na computação é válido, né? Eu acho que em qualquer outro lugar é válido, né? Sim. Existe uma questão que é o que videogame a gente está falando, né? Videogame é uma Sim. coisa muito variada, muito grande, assim, né? Você pode, por exemplo, assim, conversar, dar uma aula de história usando um videogame, tipo, desses de tiro, de Segunda Guerra Mundial, e perguntar para os alunos, quem jogou esse jogo aqui? Se a turma inteira jogou, você pode pegar e usar para contextualizar, né? Mas acho que também existe a questão assim, né, de traçar uma fronteira entre jogos educativos e o videogame, né? Sim, Existem sim. jogos formados para trabalhar certos conteúdos, para desenvolver certas habilidades, e o videogame como um todo, né? E eu acho que para qualquer pessoa que quiser usar isso em sala de aula, ela deveria olhar as potencialidades de cada um deles, né? Sim. Olhar quais jogos educativos tem, porque nem sempre eles são atrativos para os alunos, e como os videogames que os meus alunos estão jogando podem ser usados para trazer para dentro da sala de aula, né? Tu sabe que quando eu dou aula de história, e dependendo de algum assunto, tem um jogo no PlayStation, tem a PlayStation 3, ele começou dentro do PlayStation 3, tá no 4 e tem para Xbox também, né? Que ele é da Ubisoft, se não me engano. É da Ubisoft, que é o Assassin's Creed, né? Hum, E o Assassin's Creed, ele fala sobre, ele retrata dentro de fatos históricos. Então tem lá, começou com as cruzadas. Aí veio, depois tem dois que eu não me lembro agora, esse é o Brotherhood. Depois vem a independência dos Estados Unidos. Depois tem, acho que o Black Flag, que é de piratas na Ilha dos Caribes ali. E tem também, depois vem Rogue, aí vem Syndicate, vem sobre a Revolução Industrial. E assim vai indo. Agora, no PlayStation 4, eles fizeram dois. Né? Então, a Ubisoft fez dois, que é o Odyssey, da Grécia, e o Origins, que é o Egito. Então eles foram, né, expandindo esses jogos. E toda vez que eu vou dar uma aula sobre esses fatos históricos, eu falo sobre pirataria e eu pergunto quem é que aqui já jogou Black Flag? Bah, metade, até meninas, metade da aula já levanta. Ah, eu já uhum. joguei. Pois é, isso está se passando naquela época. Né? A questão das colônias, né, dos roubos, os saques nos navios europeus e tal. E o pessoal já fica já, né? E eu digo, olha, eu uma hora vou passar uma aula aí jogando videogame aí com vocês. Nossa, eles querem porque querem isso. Então, o próprio Call of Duty, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, até lá no INED, eles têm um videogame, mas ainda a gente não usou, né? Eu ia usar esse ano até, mas eles não, eles têm o PlayStation 4, mas eu acabei não usando ainda, né?
E tem professores de educação física que estão jogando PES, o de futebol, para aplicar regra de futebol, cara, dentro do videogame. Legal. É bem interessante isso, né? Alexandre, nós tivemos uma experiência, Lucas, na outra escola, no Colégio Kennedy, que foi a mostra científica ano passado, que foi através de jogos, né? Então tinha as temáticas, né? Então tinha feminismo, tinha sobre Anne Frank, Revolução Industrial, Revolução Francesa, tinha outras áreas da ciência também, né? Dentro da física, da química. Olha Que legal. que aspecto positivo foi, né, Alexandre? Verdade. Cara, então, assim, respondendo a tua pergunta, se os jogos, né, é possível utilizar os jogos para educação, eu acredito que sim, né? Eu acho que é um grande potencial. O que que eu, de forma crítica, né, que eu acho que é essa a resposta que a gente tem que dar, né? O que a gente teria que pensar, assim, de forma crítica e reflexiva em cima disso? Bom, nem todo jogo, todo jogo a gente aprende alguma coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Exatamente. Né? Mas assim, pode até ser uma habilidade motriz, né? De motricidade, de habilidade. A gente jogava Doom. Tu vai te lembrar do Doom, né? Que foi o primeiro joguinho de tiro que tinha no computador. Lucas deve lembrar também o Doom, né? Sim. Pra quem é mais antigo aí, a galera, teus ouvintes novos não vão lembrar, mas joga no Google lá o que é o Doom, né? Os gráficos eram todos eles quadrados. Gráfico 8 bits, aquele gráfico quadradinho feio pra caramba. Mas nos divertia. Então, ali tu já podia desenvolver, se nós for pensar do ponto de vista pedagógico, algumas habilidades, né? Porque tem o mouse no computador, para quem jogava no computador naquela época, né? Tu tem o mouse, tu tem vários botões simultaneamente, tu tem que ir, habilidade, divisão, raciocínio rápido. Então, não usaria para a escola esse jogo especificamente, mas, por exemplo, para ensinar história, eu vou dar alguns exemplos assim daquilo que eu uso, né, Fabiano? Para ensinar história, por exemplo, tem o Age of Empires, né? Sim, apesar de nunca ter usado. Porque, cara, vou abrir um parênteses aqui. O que eu acho que pode limitar o uso dos jogos, Fabiano, é o recurso. Tá? O recurso é computador bom, porque jogos gráficos, Fabiano, eles precisam de muito recurso. Sim. Uma internet boa, hoje em dia, principalmente, né? Tem um outro desafio, cara, que abre aqui, dentro desse parênteses que eu tô falando dos recursos, para falar dos jogos, eu usei no meu TCC, talvez tu te lembre, quando eu fiz a graduação, eu usei um jogo para aprendizagem de história, que foi o jogo Búzios, Ecos da Liberdade. Sim, me lembro. Que falava sobre a revolta baiana. Aqui eu fiz algumas críticas da pesquisa universitária, mas esse jogo, que é o jogo Búzios, jogar na internet, vocês vão ver. É um jogo que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da comunidade virtual da Universidade Estadual da Bahia, que foi financiado lá pelo grupo de amparo à pesquisa da Bahia. E eles fizeram um jogo, quem quiser acompanhar lá, tem no site, é comunidadesvirtuais.pro.br. Tem toda a orientação pedagógica, o jogo cara, tem o documento, a história, tem tudo explicadinho ali. Aí eu fui aplicar, Fabiano, lá no colégio que a gente trabalha junto, e aí, cara, hoje em dia eu tenho muito Chromebook. E o jogo foi desenvolvido para a plataforma do Windows, cara. Então, olha só os problemas operacionais que tu tem. Tu entende que não tá só hoje em dia, então, no problema do ponto de vista pedagógico. Esse jogo, perfeito, eu usei, eu não apliquei ele porque foi no campo teórico, né, do ponto de vista de pesquisa. Era um jogo possível de explicar a história da Bahia, né, tinha um personagem em jogo primeira pessoa, tu ia andando, ia desvendando os mistérios, por que aconteceu a revolta baiana no Brasil, mas ele foi desenvolvido para a plataforma do Windows e, cara, o Google Chrome, que é esse notebook hoje em dia que foi desenvolvido pela Google, né, ele tem o Android, que é outro sistema operacional, então não rodava. Né? Então tu começa a ter esses problemas aí que a gente tem que ficar atento. O professor tem que estar atento para esse tipo de coisa no planejamento dele, né? Para desenvolver o jogo. Mas tem. Mas eu acho também. Eu tenho aqui um jogo que eu baixei da Epic Games, que é o Civilization 6, que é aquele jogo de estratégia, de tu montar uma civilização, e aí tem vários, né? Tem Dom Pedro II, mas eu não sei se esse aí também tem esse mesmo problema do Chrome. Foi um dos. Eu disse assim, bom, eu vou esperar analisar primeiro se dá para colocar dentro de Chrome, né, de outros recursos, né? Mas eu acho bem interessante essa questão dos games, cara. Tem vários, né, Fabio? Aí, seguindo nessa ordem que tu pergunta quais jogos que tem, né, cara? O videogame eu tô trazendo também pro PC, tá, Fabiano? Porque jogos específicos de Play ou de, sei lá, né, de outras plataformas além do Play, assim, eu acho que o PC hoje tem muito mais ferramentas para os mesmos jogos dar esse apoio. Mas os mesmos jogos que tem em PS4 pode ser também, eles tem também no PC, né?
Exato. Eu também amo. Então, então, eu falei do SimCity, que é uma plataforma que dá para trabalhar questões políticas, né? Porque sociais, o SimCity lá, também, né? se tu não faz lá a estrada, a população vai pra rua, começa a brigar, tem algumas coisas assim, né? O Age of Empires trabalhar a história, né? O SimCity pode trabalhar questões de cidadania, do lixo, né? Começa a acumular lixo na rua, e aí o pessoal vai protestar, e tu é o prefeito, então tu tem que mais ou menos dizer como funciona a coisa, né? É bem bacana, assim, desse ponto de vista. Cara, tem outras ferramentas, aí eu vou dar um exemplo, porque como eu fiz a crítica também, eu quero apresentar soluções, né? Tem um projeto chamado Avatar, cara, desenvolvido na URGS, eu não sei se o Lucas conhece. Não, Professor não Helene Taroco. Cara, é um laboratório virtual, Fabiano, de aprendizagem. E ele é um boneco em primeira pessoa muito parecido com o SimCity, assim, nessa mesma ideia. Desenvolvido aqui, cara, com uma ferramenta open source também, que é uma ferramenta aberta e tal. E o projeto ganhou prêmio até da pesquisa lá do CAPES e tal. Projeto muito bacana. A professora Patrícia Silva, o Fabrício e a Liane Taroco, né? Um conjunto de pesquisa muito bacana e te permite criar mundos. Tu cria um mundo e aí tu pode fazer, por exemplo, experimentos de eletrônica, né? Já que a gente está falando da robótica eletrônica. Robótica e eletrônica tem tudo a ver. Então tu vai lá e faz o experimento do ímã para ver como é que funciona a eletromagnetismo, para tipo, entender um pouco da eletricidade. Então tu pode fazer os experimentos, né? E tem um bocado de autores aí, como o próprio Kolbe, por exemplo, né, que defende essa questão da experiência, né, a partir de plataformas. Alexandre, o próprio Minecraft está sendo usado para construir essa questão dos mundos de civilizações, né? O meu filho, o Estevão, é um que joga, já até me pediu agora para instalar no PlayStation 3 aí que eu tenho. Infelizmente ele não tem 4, vamos ver se no final do ano o Papai Noel vai trazer, mas espero eu. Mas ele tá pedindo Minecraft, cara, então ele joga online. O Minecraft ele aqui do prédio. Né, que é outro, né, Fabiano? O Minecraft que é outra ferramenta que é bem possível de usar. Tem um monte de pesquisa. Eu sei que a Universidade Federal de Santa Catarina tem pesquisas grandes em cima do Minecraft como ferramenta pedagógica, né? E foi apresentado, inclusive, na feira, na escola que a gente dá aula lá, foi apresentado um dos jogos que eu orientei. Os alunos mostraram lá o Minecraft como... a gente falando sobre... como a pesquisa dos 9º anos do ensino fundamental era sobre nazismo, então eles faziam essa questão aí da pesquisa, né, do nazismo. Então, com o Minecraft, eles botaram 2 portas, assim, e aí tu tinha que responder, o nazismo iniciou na Alemanha. Aí tinha a porta da Alemanha e da Inglaterra, então ele tinha que entrar na porta certa para ir para a próxima fase, né? Bem essa questão da gamificação, né, que é um pouco isso que eu acho que tu tá falando trabalhos de game, foram trabalhos de game no ano passado excelentes, não teve um, assim, que não foi ruim, que foi ruim, na verdade, todos foram muito bons. Queria fazer uma pergunta pro Lucas. Lucas, eu sei que dentro da robótica existem várias exposições, né, e feiras, né, e eu queria saber, né, sobre essa questão das exposições. Qual é o preparo que tem que ter para uma exposição, né? Como se preparar para uma exposição, uma feira, uma competição? Eu sei que o Alexandre já participou de competição, mas eu queria saber de ti. Como é que é o preparo, assim, sobre as exposições tecnológicas, de robótica que tem, né? O Lucas foi meu parceiro numa aí, acho que vai falar. A gente foi ano passado, né? Mas acho que o principal, assim, é ter um espírito de curiosidade, né? Principalmente o professor tem que ter um espírito de curiosidade, assim. A gente está falando de coisas que são muito novas, né? Então as pessoas não tem que ir para aprender, tem que ir para ver, tem que ir para observar. Uma vez eu estava organizando uma competição de robótica, né? E uma das turmas que veio participar, eles não quiseram participar, porque eles chegaram e o robô deles de última hora não estava pronto, não estava funcionando, e eles ficaram com muita vergonha de levar o robozinho deles para a pista lá, né? E aí eu até questionei um pouco o professor, assim, mas no final eles acabaram não participando, né? Mas eu acho que é muito interessante, assim, que teria sido legal eles participarem, mesmo que fosse para falhar, porque daí eles poderiam ver os outros robôs, conversar com as outras equipes, aprender um pouco o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, ter mais contatos, né? A gente tem um pouco, assim, tem uma ideia meio pesada, né, de competição no Brasil, assim, tipo, tu falhou, tu não conseguiu participar, né? Então, acho que a primeira questão é essa, né? É ir para se informar sobre as mostras, se informar sobre as exposições, as competições, ir assistir, ir participar, e sempre ir com esse espírito, assim, de fazer contatos, de ver gente, conhecer gente nova, de aprender coisas novas, né?
A primeira coisa que eu diria é essa, né? Mesmo que tu pode... Muitas vezes o professor não vai saber, porque ele está começando, ele dá um passo maior que a perna. Assim, eu vou levar um robô que vai estar pronto com isso e tal, ele não tem experiência, daí ele começa a fazer os projetos, daí cada aluno vai para um lado, daí tal e tal e tal, daí que ele tem Frankenstein e pumba, não funciona no final. Sim. E aí até a última hora eles vão estar lá tentando, alguns vão estar até a última hora tentando trabalhar, tentando fazer as coisas, né? E outros não vão, outros vão ficar meio chateados, assim, né? Então acho que é isso, assim, né? A primeira coisa é entender que é um espaço de robótica educativa, de tecnologia na escola, e é um espaço que a gente tem que ir para participar, né? Para ver, para conhecer as pessoas em primeiro lugar, né? É para isso que o Maker esse espaço, o Maker é bem importante para isso também, né? Uhum. O local para poder praticar essas tecnologias, né? Uhum. Alexandre. Perfeito. Perfeito. Ô, Fabio, deixa eu só dar mais uma diquinha antes de partir para esse assunto que é super interessante. Só uma última diquinha de aplicação. É o Scratch, tá? Que também é desenvolvido no MIT lá, pelo mesmo pessoal do Simon Paper lá, né? Então, tem o Scratch, que é uma mega ferramenta para jogos, tá? Só para ficar a última dica que eu acabei não falando ali. Mas o Scratch é uma excelente ferramenta, inclusive na URGS tem também cadeiras, até no doutorado lá, eu fiz uma que ensinava o Scratch para aplicar em sala de aula, porque é um jogo gratuito, só basta ter acesso à internet, que qualquer computador tu consegue acessar e fazer jogos para aprender programação e mexer o bonequinho. Tu mesmo desenvolve um jogo e aprende a programação numa linguagem bem simples, que é a linguagem de blocos, tá? Só para passar essa dica para a galera. Não, é isso aí. Então, assim, sobre essa questão, Fabiana, das questões assim de exposição, feira, né? Como começar? A minha dica, eu acho que começaria assim, ó. Para quem nunca teve contato com a robótica, né? Talvez na escola, né? Talvez nunca tenha tido um contato na escola, pode procurar talvez uma escola de robótica. Tem a que eu represento aqui, que é a Robedu, que fica no Colégio Kennedy, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, mas também pode começar assim, pesquisando um pouco, né, vendo alguns vídeos, tentar participar de campeonatos, né, os campeonatos que, um pouco do que o Lucas falou, existe mais ou menos, Fabiano, só para a galera se situar, assim, né, para quem está começando na robótica, duas linhas, né, uma delas é a robótica do Lego, né, que é um pouco dessa... Ô, Fabiano, tu vai disponibilizar os vídeos também ou só o áudio? Não, só o áudio. Tá, então a galera não vai conseguir ver aqui, eu estou mostrando um robozinho do Lego EV3, que é o robô mais conhecido. Tu faz assim, ó, tira uma foto para mim do robozinho, que aí eu coloco lá no texto para os ouvintes verem, aí eu coloco lá para eles. Beleza, tá, depois tu mostra as plaquinhas lá, então o robô da Lego, que é um kit bem mais caro, esse sim, as escolas, né, normalmente vai ter só em cursos e escolas, porque são kits bem caros mesmo, tá, bem caros, né, são kits muito caros, então para o aluno ter individualmente em casa é muito difícil, né. A outra linha de campeonatos é a linha dessa robótica mais livre que a gente chama, do Arduino, sim, né? Que é essa plataforma aí de robótica livre, né? De softwares abertos, todo mundo compra os seus programas, como o Lucas falou, né? Tem essa pegada do compartilhar, né? É muito legal que a robótica, para quem não teve muito contato, assim, ela tem essa filosofia, assim, né? De compartilhar, muito do que o Lucas falou, né? Participa, cara, mesmo que for para aprender lá, errar, ninguém vai te julgar, porque a robótica tem um espírito muito legal, assim. Eu já pude participar tanto como avaliador, quanto eu levei minha equipe. O Lucas fez parte da equipe, a gente esteve junto em 2019, nós estivemos juntos no campeonato em Novo Hamburgo, que teve, com robótica livre, né, Arduino. Disputamos lá até com o robô do projeto que ele participou, que é o Robô Mais Edu, né, um projeto desenvolvido lá na URGS que ele participou, que foi muito interessante, muito legal, né. Então a gente participou de um campeonato, né, com uma escola, qualquer pessoa pode participar, né, só precisa de um treinador, e normalmente as equipes são de 4 a 5 alunos, né, e aí tem esses campeonatos que é com Arduino, que são kits muito mais baratos, que nem eu falei, a plaquinha do Arduino custa na média aí de R$50, né, e aí, claro, tu vai ter que comprar os outros componentes, o motorzinho, mas sei lá, com 100, 200, 300 reais, talvez tu consiga montar um robô para participar de um campeonato, né, o Lego já é 10 vezes mais caro que isso, entendeu? Então, pode começar por aí, um curso de robótica, né, participando dos campeonatos. Eu indicaria talvez começar pela robótica livre, que talvez a programação é um pouquinho mais difícil, né? Porque a programação tem uma linguagem um pouquinho mais complexa, ela é descritiva, sim, então é um pouquinho mais difícil de começar. Eu acho que esse é um benefício que a Lego tem. A Lego tem uma linguagem muito mais em bloco, mais fácil de tu começar, assim, né? Por isso que eu acho que as escolas adotaram, principalmente no início, assim, a linguagem do Lego, porque o Lego é um bloco, tu arrasta, é um bloco e é aquele comando executado, né? O Arduino tu já tem que
ter uma série de comandos, tu tem que executar cada comando, se tu não faz um comando errado, ele já não compila. Então tem um pouquinho mais de desafio, vamos dizer assim. Né? É bom começar com alguém talvez mais experiente, mas tu pode montar a equipe e participar, cara. Então, existem campeonatos aqui no Brasil, tanto do Arduino, né? Eu já indico a Mostratec, que normalmente acontece em setembro. Esse ano provavelmente não vai ter. É em Novo Hamburgo, é um campeonato internacional que nós participamos, eu e o Lucas tivemos a oportunidade de participar juntos ainda como técnico de equipe. E também tem o FLL, que é o First Leg League, né? Que é da Lego daí, né? Tem no Marista, por exemplo, que eu fui aí como avaliador, já participei da Rede Marista, tem também, por exemplo, pode participar, tendo um kit, tu pode participar, né? Então, para começar no mundo da robótica, não precisa ter robô, né? Tu pode ter qualquer, hoje em dia aí, tem robótica com sucata, né, cara? O cara pode fazer um robozinho simples, não precisa, né? Mas para participar de campeonato, normalmente tem um Arduino envolvido, né? Que é essa plaquinha aí que é para robótica educacional, usada aí de robótica livre, né? Bom, então gurizada, fica nessa linha aí, cara. bom, São minhas gurizada, dicas aí. olha só, eu até ia pedir as dicas de aplicativos e tecnologias, mas eu acho que vocês já falaram tudo aí. Em primeiro lugar, assim, ó, eu queria agradecer, a gente está chegando no final do programa, né? Como diz Lucas Tadioto, né, um apresentador do Jogou Onde, nós somos vítimas do tempo, né? Então, eu queria que o Lucas desse as considerações finais aí, se quiser dar uma dica de aplicativos de tecnologias para os alunos aí, quando for ter que fazer uma história em quadrinho, um jogo. E, cara, queria te agradecer esse tempo aí que tu teve conosco aí, com os ouvintes do Ned Sapiens, dando né, essa contribuição dentro da robótica, dentro das tecnologias aí que está se tendo dentro da educação, né? E muito obrigado. Espero que tu participe mais ainda no Ned Sapiens em outros episódios. Pode ter certeza que te chamarei. Legal, obrigado pelo espaço aqui também. Bom, como considerações finais, né, eu acho assim que a gente está passando por um momento de experimentação, apesar de ser no meio de uma pandemia, de uma tragédia, né, acho que a gente tem que tentar, esse momento de experimentação, esse espírito de experimentação tem que ser levado adiante depois, né, então a gente tem que olhar para a tecnologia, olhar para a informática, olhar para essas coisas novas que estão acontecendo, coisas que a gente nunca pensou, como é hora de trabalho, o momento que eu estou mexendo no WhatsApp, que eu estou respondendo um e-mail, será que eu tenho, como é que eu mantenho a minha privacidade mexendo com esses aplicativos? Será que eu não preciso que a escola me dê um celular para eu trabalhar, para ter esse contato com os alunos? Esse tipo de coisa, assim, talvez seja interessante você começar a discutir bastante, né? E, assim, como recomendações também, eu recomendo que o pessoal tente jogar algum jogo, assim, que tem alguma coisa com relação à computação, à robótica, assim, né? Tem jogos, tem uma empresa chamada Zectronics, que você pode comprar os jogos online e depois baixar eles, como o TIS-100, que é um simulador de programador, Magnum Opus, Shenzhen I.O., tem um outro jogo chamado Exapunks, é tudo simulações, assim, de digitar, de fazer programas, você vai jogando, você vai aprendendo. Acho que pode ser uma das formas, assim, de ganhar alguma familiaridade, de ter alguma confiança, assim, de mexer com as máquinas, né? Sim. E, bom, essa é a minha recomendação, assim, né? Um joguinho que pode, se alguém se interessa em saber um pouco mais sobre como os computadores funcionam, ainda que bem afastado das aplicações reais, né? Fica isso. Pô, obrigado, Lucas. Obrigado. Meu amigo, meu irmão de faculdade, de vida, professor Alexandre Oliveira, as considerações finais, e eu não me esqueci no início do programa, Lucas, ele vai revelar agora. Sim. Assim, ó, esse cara aqui, ó, ele vai contar a história, eu não vou contar, mas se a torcida do Grêmio sabe onde tu mora, cara, tá errado, tá? E é gremista, tá? Tem mais esse detalhe, ele vai contar o que aconteceu lá em Caxias, tá? Conta aí pra nós, faz favor. Então tá, Fabiano. Antes de contar, deixa eu agradecer, cara, a participação, né? A Eu que gente agradeço, diz, né, cara? Eu que agradeço, pelo amor de Te Deus. agradecer aí, Fabiano, pelo convite, agradecer o Lucas também pela disponibilidade aí. Dizer que a gente tem irmãos, né, cara, de sangue que a gente recebe na família e tem irmãos da vida, né, cara? Tu sabe que eu te considero aí como irmão, né? A gente já falou isso pessoalmente, mas igual. Fica o registro aqui. É igual. Né, nós tivemos um monte de história legal. Então, uma das histórias, né, além, depois eu me despeço aqui, mas essa história foi o seguinte, com 15, 16 anos, pode não parecer, né, para quem me conhece pessoalmente, mas pode não parecer, eu joguei no Caxias, eu fui do time juvenil do Caxias, né.
Até o atual técnico da seleção brasileira, que é o Tite, era o técnico do Caxias naquela época, no ano 2000, 99, 2000. Foi o técnico, e foi dali que o Tite surgiu, foi do Caxias e tal, né? Porque o Caxias foi campeão gaúcho. E na época jogava o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, e o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho foi em Caxias do Sul. E aí, como eu morava em Caxias, eu sou de Porto Alegre, eu morava em Caxias do Sul na época, eu tinha 15 para 16 anos, e aí como era aquele cara que abre o túnel, sabe? Tem o Gandula e o cara que abre o túnel. Na época tinha o túnel, hoje em dia nem tem mais aquele túnel assim, que o cara sai correndo e abre o túnel, né? Eu ficava ali do lado e tal, junto com os Gandulas ali e tal. E no jogo do Grêmio, da final do Gauchão de 2000, né? Isso aí tá gravado, tem no YouTube, o cara acha. O Tite era o treinador do Caxias, o Ronaldinho Gaúcho jogava no Grêmio. Nós chegamos, cara, na área do goleiro Silvio. Na época o goleiro do Grêmio era o Silvio. E teve, assim, a gente meio que batendo papo ali, foi orientado que a gente jogasse água aonde fica o goleiro ali, né? Onde, o goleiro fica sempre embaixo da trave ali, né? A gente foi ali e jogou um pouco de água ali. E para quem observar o gol, o jogo no Caxias foi 3 pro Caxias e 1 pro Grêmio, lá. E aqui na época olímpico ainda, né? No Olímpico foi 0-0, com o Ronaldinho errando um pênalti ainda. Então, lá em Caxias do Sul tá eu... Aparece isso no YouTube, o cara enxerga lá. Nós estamos lá sentados embaixo da trave, jogando um pouco de água. Aí, se tu observar que um dos gols que o Grêmio toma, que é o goleiro Silvio, ele vai na bola, ele escorrega e não chega na bola. E olha talvez aí, ninguém saiba, né? A não ser quem participou, que tem água ali. Aquela água quem jogou foi eu. Foi um dos culpados disso aí, então, né? Olha então, aí, talvez o Tite tenha que me agradecer lá. Talvez nem o Tite saiba disso. Ó, vou dizer aqui, ó. A torcida do Internacional te agradeceu aquele dia, tá? E eu queria também, um que vai te agradecer bastante, vai ser o professor Segundo, lá do INED, que é professor de História. E ele é torcedor do Caxias, ele é de Caxias do Sul, ele não torce pro Grêmio, pro Internacional, ele torce pro Caxias. Então eu tenho certeza que o professor Segundo, que está escutando agora esse programa, vai te agradecer, assim, ó, mas... Olha, se ele te conhecer, ele vai te dar um abraço, porque ele é Caxias doente, fanático. Queria mandar um abraço para ele, porque vai ter programas que eu vou chamar o professor Segundo, que ele é professor de História, né? E um cara que conhece muito sobre história, sobre nazismo, tudo que for assim fora do Brasil, ele conhece, e Brasil também, mas ele lê muito sobre Terceiro Reich. Ele até me deu um livro, me presenteou um livro sobre o mundo em guerras, que é a batalha entre Oriente e Ocidente, que vem desde a época de Alexandre o Grande. Né? Ele me presenteou. Então, professor Segundo, um abraço. O senhor vai participar de muitos episódios aqui comigo, de história, e ele vai te agradecer com certeza, não tenha dúvida. Com certeza. Eu pensei que tu ia pegar mais pesado, tu ia falar aquele da faculdade, que não, da ligaram o ventilador e voou a prova. Voou uma prova, mas tudo bem, deixa assim, não, a gente conta numa outra... Não, a gente conta numa outra história. Não, tem coisas assim, né, que a gente tem que guardar alguns segredos, mas essa aí não ia me escapar. Essa fica para um próximo episódio que a gente for aí. Próximo episódio que a gente fizer aí, eu falo. Mas, Fabiano, só para complementar, então, eu acho que assim, falando um pouquinho de aplicativo bem rapidamente, só para concluir aqui, então, e não me estender muito, para quem acredita muito nessa questão assim da gamificação, acho que está dentro das metodologias ativas aí a gamificação, nós temos aí o aplicativo Kahoot, né, que é um aplicativo muito bacana, de desafios, assim, eu já apliquei várias vezes, os alunos se motivam demais. Quem já usou, quem está ouvindo aí para professor, né, o Kahoot, para aluno também, o aluno que já participou sabe que é muito bacana, assim. Claro que tem um objetivo específico, né, talvez de revisão de conteúdo, porque tem a alternativa A, B, C e D, né, e aí tu clica na imagem ali, com tecnologia, tu usa o celular, o aluno usa o celular, e tu expõe, né, a pergunta. Eu já fiz até EAD, agora nessa pandemia eu fiz com os alunos lá de 6º ano e 7º ano, eu consegui fazer isso em EAD, né, eu compartilhei com eles o link e eles faziam de casa e eu mostrava na minha tela compartilhada a pergunta, né, então dá para se reinventar aí, até mesmo à distância, usar o Kahoot. Um outro aplicativo legal que eu já usei assim para trabalhar a cidadania é o Draw Your Game, aplicativo para Android e iOS, né, faça o seu jogo, seria a tradução, tu põe ali no Play Store, né? Sim. Ou do iPhone lá, tu pode usar e põe lá, faça o jogo. Esse, cara, é o primeiro jogo que eu sempre falo para meus alunos, é o primeiro jogo da vida que tu faz em menos de 5 minutos, acredite. Tu desenha num papel, tem cor específica, vermelho é o piso, o vermelho tu morre, o azul é um trampolim,
sabe? E aí tu pega essas cores, o aplicativo já está preparado para isso, tu bate uma foto da folha, e aí o bonequinho fica circulando. Então eu usei com meus alunos para trabalhar a cidadania. Então eles pegavam o lixo de um lugar e jogavam para outro com um bonequinho, cara. Tu bate a foto e ele na hora compila isso. Cara, em 2 minutos tu faz um programa de aplicativo, Draw Your Game é o nome do programa. Então tu pode trabalhar cidadania, trabalhar mar, lixo, um monte de coisa legal. Então fica essa dica aí para esse aplicativo. O Scratch eu já falei, né, que é um outro aplicativo que desenvolvi também, que é free e tal. Tem aplicativo de realidade virtual, para quem tem a possibilidade de ter óculos de realidade virtual, né? Tem o EvoBooks, que é um aplicativo muito legal para aprender sobre geografia, né? Tu vê a Terra, assim, em 3D, é muito, muito legal também. Tá? Então, assim, de dicas de aplicativo, são esses, assim, tem o Merdcube também, que é um aplicativo daí pago, é meio difícil de conseguir, mas também para realidade virtual, né? Tem esses aplicativos que eu acho que são legais, assim, para trabalhar em sala de aula, né? E como recado final, assim, cara, se a gente vai sair melhor dessa pandemia como sociedade, cara, eu tenho um pouco de crítica se a gente vai sair melhor, né? Mas diferente, eu tenho certeza que a gente vai sair. Né? Porque se a gente for pensar assim, pô, os caras estão desviando grana aí de respirador, né, cara? Pô, isso não tem cabimento, né? É um negócio absurdo. Então, se a gente vai sair melhor dessa pandemia, eu não tenho certeza. Mas diferente, eu tenho certeza, né? Os professores, com certeza, os alunos, com certeza, né? Essa questão que o Lucas falava, né, cara, de experimentar, eu acho que muito isso, cara. O professor tem que ir assim, dar um peitaço muitas vezes, né? Para mim é mais tranquilo, né? Por já ter essa familiaridade com a tecnologia, né? Além da área das humanas, eu tenho, né, formação da área tecnológica, então para mim é muito tranquilo experimentar, testar, eu já tenho um pouco de conhecimento já prévio. Mas eu acho que, professor, eu acho que nesse sentido, assim, se puder dar essa, não é conselho nem dica, mas eu acho que a gente tem que experimentar assim, cara. Aproveitar para experimentar o quanto que a gente pode, porque esse é um momento muito propício. E eu acho que adiantou uns 5 anos, assim, de 5 anos a 10, assim, que os professores estavam um pouco mais acomodados, né? De estar mais devagar nessa tecnologia, cara, o input foi de forceps, né? A gente teve que se adaptar de uma forma... O que não é bom, né, cara? Sempre a adaptação é bom a gente ir assimilando, né? Lá, Piaget, né? Ir assimilando, né? Acomodando e assimilando de forma gradual. Mas dessa vez foi uma ruptura e eu acho que a gente tem que cada vez mais experimentar. Eu acho que essa é uma dica, se puder ficar aí. Né? E passar minha rede social, se alguém quiser acompanhar, né, cara? Se tiver alguma dúvida, me acompanha lá no Instagram, é professor Alexandre Oliveira, né? No Facebook é robeduc.poa, né? Tiver qualquer dúvida sobre robótica, maker, eu posso tentar tirar dúvida lá. Então, o meu e-mail é alexandre.oliveira.poa@gmail. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo Instagram, Facebook ou pelo e-mail. Fica à disposição, hein? Lucas, também se tiver alguma eu coisa... não tenho participação muito nas redes sociais, na verdade. Não tenho esses perfis, assim, públicos. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Né? Eu queria agradecer mesmo. Vou chamar vocês novamente, pode ter certeza. Tá? E eu vou ficar com a frase final de 2 educadores que, para mim, são muita referência para mim como profissional. Né? Um é Paulo Freire e o outro Rubem Alves. Então, a frase de Paulo Freire que fala: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Rubem Alves já dizia: eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. E eu vou finalizar com a música de Gilberto Gil, Andar com Fé. Um abraço a todos e não se esqueçam, vidas negras importam. Um beijo a todos, até mais. Um abraço. Valeu, Fabião. Um abraço aí. Valeu, Lucas. Um abraço. Então tá, gurizada. Fechou aqui.